Primeiro vídeo do canal, conversando pra gente ter um pouco mais de proximidade. Gente, tudo bem? Como que vocês estão? Sejam bem-vindos. Eu sei que é muito melhor se eu gravar olhando pra cá, mas eu prefiro gravar olhando pra cá. Então, tá tudo bem e vai ser assim mesmo. Quando aceitar ou não ser dona de casa, ser esposa troféu ou, de fato, ser esposa troféu. E eu vou falar um pouquinho sobre a minha realidade, sobre o que eu vivo, como que eu decidi essa realidade pra mim, por que que eu escolhi isso. É o meu ponto de vista. Eu vou trazer tópicos muito importantes aqui, que eu considero que se você fizer um filtro e você não passar por esses tópicos, eu acho melhor você repensar a sua escolha e repensar um pouco a sua decisão, porque talvez não seja o melhor momento, ou talvez você deva se liberar mais, se permitir mais e, de fato, viver essa experiência, porque é uma grande experiência, um grande aprendizado. Eu tenho certeza que esse conteúdo pode te ajudar de alguma forma. Então, é isso. Bom, vamos lá. Eu fico um tanto quanto abismada em ver pessoas falando sobre um tópico tão importante, principalmente para uma mulher, em vídeos de até 1 minuto, 2 minutos. Gente, realmente é um assunto que precisa de uma profundidade, então eu vim ter essa profundidade com vocês aqui agora. Considerem que somos amigas próximas em uma chamada de vídeo, ou o que você quiser considerar, mas eu tô vindo aqui com o meu coração super aberto pra falar com vocês sobre uma opinião minha, de uma coisa que eu já conversei com várias amigas, com minha psicóloga, enfim. É um tópico, tanto que eu estou até com meu iPad aqui pra pontuar tudo e não deixar nada de fora. Então, sejam bem-vindas! Estou aqui no meio da minha sala com a minha janela toda aberta, porque eu prefiro iluminação natural ao invés daqueles boxes de luz. Então, eu achei que aqui ficou um cenário legal, ficou um momento bonitinho, tipo, estamos aqui amigas conversando na nossa sala. Enfim, pra deixar claro que o meu intuito com o canal é tanto a gente ter essa proximidade comigo, expondo as minhas opiniões, vendo as opiniões de vocês nos comentários, trazendo tópicos importantes, relevantes, que eu considero pra mim, e também coisas que eu gosto. Então também teremos outros assuntos aqui no canal, como história, arte, moda, assuntos que eu particularmente gosto muito e pretendo trazer pra vocês com mais profundidade. Quando aceitar ou não ser esposa troféu, ser dona de casa, ser uma dona de casa meio esposa troféu, ser uma esposa troféu meio dona de casa. Eu sou um misto dos dois, eu gosto muito dessa forma, e eu vou explicar pra vocês como que foi toda a minha jornada até aqui em relação a isso. Eu sei que muitas meninas têm medo, se sentem inseguras, e também tem muitas meninas que, tipo, acabam se entregando dessa forma, e às vezes pode não sair como esperado. Então temos os dois pontos aqui pra eu trazer pra vocês pensarem se é o momento, se não é o momento, se você deve, se você não deve, se você tá com a pessoa certa pra isso. Muito importante começar aqui pela minha história. Por que eu decidi isso? Quando eu decidi isso? Quando eu achei que era uma boa decisão? Particularmente, nunca foi um tópico pra mim ser aquelas empresárias que vai ter filho lá com seus 30 e poucos anos, ou trabalhar fora de casa. Nunca passou pela minha cabeça essa hipótese, embora eu já tenha trabalhado fora de casa, no caso, antes de conhecer meu namorado, quando eu tinha os meus 17, 18 anos, eu trabalhei fora de casa, eu trabalhei em uma academia, e depois eu trabalhei com marketing digital, fiquei um bom tempo nesse ramo, até eu conhecer meu namorado. A gente conversou muito sobre essas coisas e ele sempre pensou da mesma forma que eu. O homem prover, a mulher não ter necessariamente a responsabilidade de estar provendo para o lar, para a casa, embora ela possa fazer isso se ela quiser. Isso, pra mim fazia sentido. Como eu sempre priorizei muito relacionamento, família, o meu sonho sempre foi esse. Então, por esses motivos, não faria sentido pra mim ser aquela mulher que trabalha 48 horas por dia e fica ali 100% focada nisso. Enquanto eu era solteira, eu trabalhava. Eu trabalhei, eu fazia o meu próprio dinheiro, eu tinha minha própria renda. Eu me sustentava, eu cuidava das minhas coisas, eu fazia as coisas por mim. Aconteceu relativamente recente de eu deixar de trabalhar e depender 100% financeiramente dele. E eu vou contar o porquê que eu tomei essa decisão, porque que foi uma escolha minha que isso acontecesse. 3 meses de namoro, meu namorado me convidou pra gente morar junto. Eu pensei, por 1 mês e pouco, e aí eu decidi, tudo bem, vamos morar juntos. Eu decidi, de fato, depender 100% financeiramente dele, deixar ele prover pra mim, pra casa e pra tudo mais. Fiquei praticamente 1 ano sem trabalhar, até agora.
porque agora o meu trabalho é gravar vídeos. E, gente, sempre foi algo que eu me identifiquei desde criança. O meu sonho era ser famosa, atriz, cantora. Sempre eu tive esses sonhos, assim, juntamente com o sonho de família. Cada coisa tem seu tempo e eu acho que é muito lindo você saber respeitar isso, sabe? Então, resumindo um pouco sobre minha história, eu conheci meu namorado enquanto eu trabalhava com marketing digital. Então, eu já trabalhava em casa, digamos assim, eu não precisava me deslocar para um escritório, para uma empresa para eu trabalhava de casa mesmo. E com o tempo a gente foi vendo que eu tava me estressando muito com as questões que precisavam resolver, porque eu era a empresária. E, gente, isso nunca foi meu sonho. Atriz de TV, atriz de filmes, cantora, essas coisas sempre me encantaram muito. Não existiam influenciadoras na minha época, pelo menos não da forma que conhecemos hoje. Modelo, tudo que tinha a ver com artística sempre foi algo do meu interesse. Quando eu conheci meu namorado, eu era empresária de marketing digital. Então, os primeiros meses do nosso relacionamento, ele me chamou pra morar junto com ele com 3 meses de namoro. Eu pensei por 1 mês e pouco. A gente conversou muito sobre isso, sobre todas as questões de trabalho e tal. Homem prover, mulher cuidar do lar, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar de si. Gente, eu era uma pessoa que eu não me conhecia. Tipo assim, real, eu não me conhecia. Se você me perguntasse meu hobby, eu não sabia te dizer meu hobby. Eu não lembrava de coisas que eu tinha passado na minha infância, na minha adolescência, porque o meu foco, por muitos anos, foi somente e unicamente trabalho. A gente conversando, tinha vários momentos que eu não sabia dialogar no nosso relacionamento. Foi o meu primeiro relacionamento maduro, de conversa, de você sentar e resolver as coisas com a pessoa, de não ter joguinho, de não ter simplesmente absolutamente nada além de conversas maduras, crescimento mútuo. Eu via que eu tava muito estressada, eu não sabia sentar e conversar sobre as coisas. Assim, por exemplo, se eu me incomodasse com alguma coisa, eu não sabia sentar e conversar. Tipo assim, olha, aconteceu tal e tal coisa, não gostei por conta de tal e tal coisa. Eu não sabia fazer isso. Eu aprendi, eu tenho que dar muito mérito pro meu namorado, porque ele sempre me incentivou muito. Ele sempre me incentivou a falar as coisas pra ele, a contar as coisas pra ele, a me sentir segura perto dele. Você precisa ter certeza absoluta de que a pessoa com quem você vai ser muito vulnerável é uma pessoa que vai te confortar, que vai te assegurar que tá tudo bem e que você pode contar com ela. Vamos começar por esse princípio. Você deve acreditar que a pessoa com quem você está colocando a sua vulnerabilidade é uma pessoa que é boa da cabeça, que é uma pessoa mentalmente estável, que é uma pessoa madura, que é uma pessoa comunicativa, que é uma pessoa que te escuta. E não adianta a pessoa ser comunicativa com você e você não ouvir, ou você ser comunicativa com a pessoa e a pessoa não te ouvir. Precisa ter essa troca mútua muito bem estabelecida e muito bem feita entre ambas as partes. Devem se ouvir, devem crescer juntas e devem ter muito respeito uma pela outra. Eu não via nenhuma inconsistência da parte do meu namorado comigo. Então isso foi um ponto muito forte pra mim, tipo assim, eu posso confiar nele. Em nenhum momento ele fez coisas que me fizessem ficar tipo assim, meu Deus, não devo confiar nessa pessoa, não devo ser vulnerável com essa pessoa. Nunca rolou. Bem pelo contrário, na verdade, todas as nossas conversas faziam eu sentir que eu deveria ser ainda mais vulnerável com ele, porque era isso que ia fazer ele se sentir ainda mais feliz, ainda mais amado e poder me entender cada vez melhor. Então, quanto mais eu pudesse ser vulnerável, de conversar com ele, de mostrar pra ele as coisas, enfim, melhor seria para o nosso relacionamento funcionar da melhor forma possível, da forma mais saudável e da forma mais divertida mesmo. Então esse foi um tópico muito importante para que eu pensasse, tipo, nossa, eu quero tanto priorizar esse relacionamento que eu vou me deixar ser vulnerável ao ponto de depender financeiramente da pessoa com quem eu tô me relacionando, porque eu sei que eu posso contar com ele, eu sei que eu posso confiar nele, eu sei que ele é um bom líder e ele vai saber liderar a nossa família perfeitamente bem. Segundo ponto, o seu namorado, o seu marido, ele tem a capacidade financeira, emocional, mental, de te proporcionar uma vida igual ou superior à vida que vocês vivem enquanto você trabalha? Porque se você deixar de trabalhar para você ter que viver um nível ou 2 níveis a menos do que você está acostumada, isso já não compensa. Ou, por exemplo, vocês estão indo morar juntos agora, e aí você vai deixar de trabalhar, ou você nem vai começar a trabalhar, e só ele vai prover a casa e pra você, só que a troco de quê? Porque às vezes isso não compensa, porque imagina, seu namorado recebe R$2.000 por mês, você não trabalha,
o seu custo como mulher já é alto. Mas a casa, vamos colocar aí um valor muito baixo, R$ 1.000 por mês pra manter, tipo, mercado, aluguel, contas. Gente, um valor, assim, ó, muito, muito baixo mesmo, porque sabemos que no mundo de hoje em dia é tudo muito alto. Enfim, e ainda tem o custo com você. Ou seja, será que vai dar pra guardar dinheiro pra vocês comprarem o carro dos sonhos, pra vocês viajarem, pra vocês fazerem as coisas com liberdade? Se faz muito mais sentido você também trabalhar para trazer mais renda para casa, para assim vocês conquistarem as coisas mais rápido e de forma muito mais leve, entende comigo que compensa muito mais você fazer isso em prol de, pode ser por um certo tempo, tipo, até ele conseguir um cargo melhor no trabalho, ou até ele conseguir um trabalho melhor, ou se ele é empresário, ele conseguir alavancar a empresa dele. Entende que é tudo momentâneo, tipo, se esse realmente é o seu desejo, você às vezes tem que abdicar de certas coisas em prol de que no futuro você atinja esse objetivo. E é também muito de entender. Tipo assim, às vezes você quer trabalhar, o seu namorado fala, não, mas não precisa. Só que você tá vendo que a vida de vocês pode ser muito melhor se você também trabalhar e não só ele. E aí você também tem que aprender a se impor. Tipo, olha, nossa vida vai ser muito melhor se eu trabalhar também, entendeu? Então é tudo entender a sua realidade, a realidade do seu namorado. E não é tudo somente sobre financeiro, mas também sobre saúde mental, saúde emocional, saúde física. É tudo um conjunto. Às vezes você vai tirar um peso que ele tava sentindo, que tava travando muita coisa, simplesmente porque agora ele não tem, digamos que, uma preocupação a mais nesse momento. Gente, não tô falando que a mulher não deve trazer, digamos que, certas preocupações pro homem. Não, na verdade, eu super apoio que a mulher deve incentivar e falar, tipo, olha, eu quero tal coisa de tantos R$ 1.000, eu quero tal coisa, não sei o quê. Eu super acredito que a mulher deve fazer isso, incentivar isso, porém no momento certo. Porque às vezes isso não é o momento certo, às vezes é o momento certo de você entender o feeling do seu relacionamento, da sua vida. E aí tem alguns pontos que eu acho interessante pontuar aqui pra gente pensar juntas, se realmente isso faz sentido. Faz sentido pra realidade do seu namorado bancar você 100%? Tipo, você quer ir no salão, você pode. Você quer ir no shopping fazer suas comprinhas de menina, você pode. Você quer comprar acessórios, você pode. Você quer comprar roupa nova, você pode. Tipo, você tem essa liberdade, sabe? De em nenhum momento você, digamos que, permitir baixar o nível. É muito mais confortável você ficar em casa, mas a troco de quê? Tipo, de uma vida pior, digamos assim, do que vocês poderiam viver se você também trabalhasse. E o ponto da segurança. O seu namorado, o seu marido, ele te passa segurança o suficiente pra você poder ser 100% vulnerável? Porque, gente, quando você pega na parte financeira, é uma parte muito delicada. No mundo de hoje que nós vivemos, pra tudo a gente precisa de dinheiro. Quando você, mulher, digamos que para de receber o dinheiro na sua conta todo mês ali no dia, ou se você é empresária, se você para de receber o dinheiro na sua conta, independente, você tá preparada pra depender financeiramente, emocionalmente dessa pessoa? Como foi bom a gente ter, digamos que, decidido isso muito cedo, porque você vê como que é a pessoa, sabe? Você vê, tipo, se ela vai fazer um jogo psicológico com você, se ela vai fazer joguinhos, tipo, por você ter feito tal coisa, agora você não pode ir fazer tal coisa. Tipo, gente, é muito absurdo. Tem vários casos de várias mulheres que o marido faz vários jogos psicológicos em relação à parte financeira, e isso abala mesmo, pra quando você não tem estabilidade emocional, mental, enfim. Então, é de extrema importância que você saiba com quem você tá se relacionando. A partir do momento que você deixa essa brecha, você vê quem a pessoa é de verdade, sabe? Então, quando vocês brigam, quando vocês estão bem, vários momentos, a pessoa tendo essa sua vulnerabilidade da parte financeira é muito revelador. Vai te revelar muita coisa. Tipo, quem realmente é essa pessoa? Se vocês em algum momento passarem por momentos difíceis, quem vai ser essa pessoa? E vamos aproveitar que eu tô falando dessa parte financeira e tudo mais. Gente, tem uma coisa pra mim que é um fato. Quanto mais o homem honra a sua mulher e quanto mais a sua mulher honra o seu homem, apoia ele, dele, cuida da casa, quanto mais o homem é fiel, é leal, é verdadeiro, é comunicativo, é vulnerável também, porque é muito importante que o homem tenha a sua vulnerabilidade dentro do relacionamento
quando está com uma mulher que ele pode confiar. Mas esse casal vai prosperar. Prosperar muito, muito mesmo. Desde que eu e meu namorado, a gente decidiu que eu iria parar de trabalhar, a gente começou a prosperar muito mais do que antes. Antes a gente já prosperava muito, mas depois a gente passou a prosperar ainda mais. Tanto que ele deu minha BMW X1 de presente pra mim. A gente trocou de apartamento, a gente viaja. No shopping eu faço as minhas compras, eu vou no salão fazer meu cabelo, fazer minhas unhas. Eu compro as melhores maquiagens, os melhores produtos de skincare. E vocês entendem que isso é um mérito ambíguo, meu e dele? Eu vejo que depois que eu me permiti ser vulnerável e comunicativa no nosso relacionamento, tudo isso aconteceu, sabe? Então é muito isso, você entender todos esses tópicos, juntar tudo, pensar em como você pode ser melhor pra você, pro seu relacionamento. Se você ainda não tem um relacionamento, é um bom ponto pra você já começar a pensar também e imaginar como que vai ser com essa pessoa que já está na sua vida ou que futuramente vai estar na sua vida. E é isso. Esses são alguns pontos que eu considero muito importantes e que vocês devem pensar como mulheres. E é isso. Um beijo!